Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao estudo dos Salmos, chamado Cântico dos Degraus. Vamos estudar hoje o Salmo de número 123, subindo os degraus tanto da caminhada para Jerusalém, como os degraus espirituais para a presença do grande rei. Vimos dos primeiros salmos, saímos lá do primeiro degrau, no Salmo 120, onde o salmista vinha com a sua alma cheia de angústia, sofrendo calúnias dos seus inimigos. Passamos pelo Salmo 121, subimos o primeiro degrau, onde ele eleva os seus olhos para os montes, e ali ele encontra fé para prosseguir sua caminhada, sua peregrinação rumo a Jerusalém. No Salmo 122, que estudamos na última semana, ele já está sentindo-se dentro de Jerusalém, com seus pés dentro da cidade de Jerusalém, e ali ele sobe o degrau da alegria, porque o seu coração está alegre por estar se aproximando da cidade santa, onde ele vai para a adoração a Deus. No Salmo 123, o salmista ele faz uma oração. A oração, o título do Salmo é a oração do crente desprezado. E ele começa essa oração dizendo: para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Este Salmo 123 é um dos menores salmos deste grupo de 15 salmos que formam o Cântico dos Degraus. E como nós podemos ver logo no início dele, e como já falamos, ele é um salmo de oração. Uma oração em que o salmista, aí não se sabe se foi Davi, porque não há autoria desse salmo, mas o salmista, ele, diante de tantas dificuldades que passara, dos sofrimentos, das aflições e da zombaria que sofrera de seus inimigos, ele então recorre àquele que pode ajudá-lo, recorre àquele que pode socorrê-lo, que é a Deus. E aí ele começa dizendo, ele levanta os olhos para os céus e diz: para ti que habitas nos céus, levanta os meus olhos. Então veja que nessa sua peregrinação de sua casa até a cidade de Jerusalém, os peregrinos, além de irem cantando esses salmos, eles também iam orando e faziam oração ao Deus único e verdadeiro, faziam oração ao Deus que os poderia socorrer, ao Deus que os poderia ouvir e que poderia enviar auxílio para eles e livrá-los dos seus inimigos. E aí ele faz uma comparação no versículo 2, e aqui antes de entrar no versículo 2, ele não tinha e não teria melhor atitude do que essa, de olhar para cima e de clamar àquele que habita nos céus. Deus habita nos céus, lá é o local da sua morada. A Bíblia fala que ele está sentado acima do céu dos céus. Então existem vários céus. E Deus está assentado acima de todos os céus, no mais alto local. E como nós vimos no Salmo 121, quando ele eleva os olhos para os montes, ele vê que não consegue socorro olhando para os montes. Mas aqui, os olhos dele é elevado para mais alto que os montes, é elevado para os céus. Então ele deixa de olhar para os montes e olha para o céu, porque ele sabe que lá do céu, na morada de Deus, ele pode alcançar o socorro que ele precisa, ele pode alcançar a ajuda que ele precisa
clamando àquele que é dono de todas as coisas. E no versículo 2 ele faz uma comparação. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos de seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Então aqui faz a comparação dos servos. Antigamente, os servos eles ficavam num canto do cômodo da casa, da sala, de algum cômodo onde os seus senhores estavam, e eles ficavam o tempo todo atentando para os movimentos das mãos dos seus senhores, porque por cada movimento que o seu senhor fazia, ele estava querendo dizer alguma coisa. Então eles ficavam olhando o tempo todo para as mãos dos seus senhores, para saber o que é que os seus senhores queriam, o pedido que eles estavam fazendo, o que eles estavam querendo transmitir aos seus servos, para que os seus servos pudessem assim servi-los. E ele então faz essa comparação, assim como os servos olhavam para as mãos dos senhores e as servas para as mãos das senhoras, ele também diz que ele também, os seus olhos também estão atentando para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. No costume oriental é que os senhores, eles não eram muito de falar, eles tinham mais atitudes expressas com os movimentos das mãos, e as senhoras também. Então, cada movimento que eles faziam, eles diziam alguma coisa. E é por isso que ele diz que os olhos dos servos estavam atentando para as mãos dos senhores e os das servas para as mãos das senhoras. Os estudiosos dizem que as senhoras ainda falavam menos ainda que os senhores, porém os seus movimentos eram mais eficazes. Os seus movimentos falavam ainda mais do que os movimentos dos senhores, porque as senhoras elas tinham todo o cuidado de expressarem-se com as servas através de seus movimentos. E é por isso que ele faz essa comparação no Salmo. Como os servos e as servas olham para as mãos dos senhores para saber o que é que eles estão querendo, qual era a vontade de seus senhores, então assim também os meus olhos estão atentos para ti, né? Os nossos olhos também atentam para o Senhor, ou seja, eu estou o tempo todo olhando para o meu Senhor, para conhecer a vontade do meu Senhor. E aqui ele faz essa comparação. Ele estava olhando para o céu, e os seus olhos estavam atentos para o céu, porque ele queria, assim como os servos e as servas lá do Oriente atentavam para as mãos dos seus senhores e de suas senhoras, ele também estava atentando para o seu Senhor, para saber, para conhecer qual é a vontade do seu Senhor. Aqui há um grande ensinamento. Nós precisamos estarmos o tempo todo atentos para conhecermos a vontade de nosso Deus, a vontade do nosso Senhor. Isso é muito importante, conhecermos a vontade de Deus. Há muita gente que diz que não sabe qual é a vontade de Deus. E para saber qual é a vontade de Deus, nós precisamos atentarmos para o nosso Senhor. Precisamos estar com os nossos olhos voltados para Ele. Precisamos estar com os nossos olhos atentos a Ele. Os nossos ouvidos também atentos para ouvir a sua voz, porque se os senhores do Oriente, lá do passado, eles não falavam muito, expressavam-se mais com seus movimentos, com as suas mãos, o nosso Deus é diferente. Além de Ele falar, Ele também nos mostra, nos revela através da sua palavra qual é a sua vontade para conosco. E é por isso que nós precisamos estarmos o tempo todo atentos a ouvir a voz do nosso Senhor, o tempo todo atentos, olhando para o céu, para que nós possamos compreender a vontade do nosso Deus. E ele diz assim, até que tenha piedade de nós, porque o nosso Deus é um Deus de piedade, de misericórdia. O nosso Deus é um Deus que mostra a nós compaixão. E quando nós olhamos para Ele, Ele revela a nós a sua vontade, Ele também se compadece de nós, porque Ele vê as nossas angústias, Ele vê as nossas fraquezas, Ele vê o nosso sofrimento, e Ele então vem em nosso auxílio para nos ajudar. Aí ele, no versículo 3, ele repete, tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. Bem, os judeus sempre tiveram uma vida desprezada. A vida deles sempre foi desprezada pelas outras nações. Sempre foram perseguidos pelas outras nações. Sempre foram ameaçados pelas outras nações. Então eles já tinham passado por tantas dificuldades, por tantos sofrimentos, por tantos desprezos, por tantas ameaças, e eles já estavam fartos disso.
E aí, por isso que no versículo 3 ele fala: tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. Ou seja, estavam cansados de serem desprezados, estavam cansados de serem ameaçados pelos outros povos, pelas outras nações. O interessante aqui é que ele 3 vezes ele pede para que Deus tenha piedade deles. No versículo 2, no final do versículo, ele fala: até que tenha piedade de nós. E no versículo 3 ele repete 2 vezes: tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós. E aqui os estudiosos fazem uma referência à Trindade, que eles estão clamando não só ao Deus Pai, mas à Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É claro que nós não podemos fazer disso uma doutrina, mas aqui os estudiosos entendem que nessa sua oração eles estão fazendo um clamor à Trindade Santa, porque eles repetem por 3 vezes o pedido de piedade de Deus para com eles, porque estavam fartos, estavam cansados de serem desprezados, estavam cansados de serem ameaçados pelos seus inimigos. Conosco não é diferente, nós também precisamos orar, nós também precisamos clamarmos a Deus, porque muitas vezes também nós nos sentimos desprezados, muitas vezes nós nos sentimos ameaçados por muitas coisas, ameaças não físicas. Hoje, pelo menos no Brasil, não se vê mais ameaças físicas por professar a fé em Cristo. No passado até isso já aconteceu, mas as ameaças que hoje se tem são ameaças diferentes, são ameaças morais, são ameaças estruturais, são ameaças que levam as pessoas a desfalecerem, levam as pessoas a ficarem amedrontadas de servirem a Deus. Ameaças de desprezo, as pessoas às vezes são desprezadas por professarem a fé em Cristo, e muitas das vezes as pessoas, por não terem essa confiança e essa fé em Deus, elas acabam sendo levadas por esse desprezo, por essas ameaças e fracassando na fé. E é por isso que o salmista pede a Deus para que Deus tenha piedade deles, para que Deus se compadecesse deles, para que Deus tivesse misericórdia deles. E nós também, como ele, devemos orar e pedir a Deus para que Deus também tenha piedade de nós, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus nos ajude a enfrentarmos os nossos inimigos invisíveis, porque como o apóstolo Paulo diz, não é contra a carne e o sangue que nós temos que lutar, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então são inimigos invisíveis, nós não os vemos, mas eles estão aí, atormentando, perseguindo, ameaçando o tempo todo a igreja de Deus. E a igreja precisa clamar a Deus por piedade, por misericórdia, para que ela seja livre também dessas ameaças, para que ela seja livre também dessas afrontas, para que ela seja livre também desses desprezos sofridos por esses inimigos invisíveis. E no versículo 4 ele conclui: a nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então, como eu disse há pouco, eles sofreram muito durante toda a vida e sofrem ainda hoje o desprezo e a zombaria de outras nações que não creem no Deus verdadeiro, no Deus que eles servem. É bem verdade que Israel já por muito tempo abandonou esse Deus que os escolheu, que os chamou para fazer deles uma grande nação. É bem verdade que Israel pagou um alto preço e paga ainda hoje por ter abandonado esse Deus, por ter servido a outros deuses falsos, mas eles sabiam que os seus inimigos zombavam deles, desprezavam eles por causa da sua fé nesse Deus único e verdadeiro. E aí ele fala que a alma deles estava sobremodo farta da zombaria, porque eles zombavam, os inimigos de Israel zombavam o tempo todo deles, zombavam do seu Deus, zombavam da sua fé, e ainda hoje há muitas pessoas que zombam de nós, que cremos nesse Deus único e verdadeiro, que professamos a nossa fé em Cristo. Há muitos que zombam de nós, há muitos que nos desprezam, que se acham melhores do que nós, se ensoberbecem e vivem a sua própria vontade, não procurando fazer a vontade de Deus. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos prosseguir,
esperando em Deus, confiando em Deus, porque aqui nesse salmo o salmista demonstra a sua confiança em Deus, a sua confiança num Deus que tem a sua morada no céu, num Deus que habita num lugar mais alto, mais sublime, num Deus que está acima de tudo, de todos, e num Deus que, embora esteja acima de tudo e de todos, Ele é um Deus que se compadece, Ele é um Deus que tem piedade, Ele é um Deus que olha para o homem, que volta o seu coração para Ele, que volta os seus olhos para Ele, para conhecer sua vontade, e que vem em seu auxílio e que vem em seu socorro. Então aqui no Salmo 123, os peregrinos sobem mais um degrau, o chamado degrau da confiança. Saíram do degrau da angústia, passaram pelo degrau da fé, depois pelo degrau da alegria, e agora ele expressa a sua confiança num Deus Todo-Poderoso, num Deus Criador dos céus e da terra, num Deus que os conduz, que os orienta, que os ensina, num Deus que mostra para eles o caminho, que mostra para eles o que deve fazer, a sua vontade, e ele então se lança a esse Deus, aos pés desse Deus, em oração e em rogos, pedindo a esse Deus que Ele se compadeça, que Ele tenha misericórdia, que Ele ajude a enfrentar essas zombarias dos inimigos, o desprezo dos inimigos, para poder então continuar sendo fiéis a Deus. E na caminhada para Jerusalém, enquanto subiam, iam cantando esses louvores, exaltando esse Deus, orando, e nós veremos nos próximos salmos que eles vão cada vez mais, que se aproxima da Cidade Santa, ou quando já está na Cidade Santa, eles vão crescendo e subindo os degraus, não só fisicamente, mas eles vão subindo os degraus espirituais para a presença de Deus. E aqui nós vimos que ele olhou para o mais alto lugar, para o mais sublime lugar, que é os céus, porque ele sabe que lá é o lugar onde Deus habita, ali é a morada do Altíssimo, e da morada do Altíssimo ele sabe que vem coisa boa, da morada do Altíssimo vem resposta para as aflições, da morada do Altíssimo vem resposta para as aflições daqueles que estão em desprezo e daqueles que estão sofrendo zombaria de seus inimigos. Que nós também possamos, como salmista e como os peregrinos de Israel, que subiam 3 vezes por ano à Cidade Santa para adorar a Deus, que nós também possamos fazer esta oração diária. Para ti que habitas nos céus, levanta os meus olhos. Que nós possamos levantar os nossos olhos para o céu, porque é do céu que vem o nosso socorro. O nosso socorro não virá de nenhum outro lugar, não virá de homem nenhum, não virá de governo nenhum, mas o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E com muita propriedade e sabedoria, o salmista faz o seu clamor, levanta os seus olhos para o céu, porque ele sabe que é dali que ele pode contar com o socorro que ele precisa. É dali que ele pode contar com a ajuda que ele precisa. Façamos o mesmo que o salmista. Façamos o mesmo que os peregrinos judeus que subiam a Jerusalém para adoração. Que nós também clamemos a esse Deus. Que nós também peçamos a esse Deus que nos ensine, que nos mostre de sua vontade, que nos faça conhecer a sua vontade e que ao mesmo tempo se compadeça de nós, que nos ajude a vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades e as nossas aflições, que nos ajude a compreender a graça que nós precisamos para prosseguir, que nos faça compreender a sua palavra e a sua vontade cada dia, para nós também chegarmos ao local de adoração, chegarmos ao local de nos prostrarmos à presença desse grande Rei. Não aqui no templo, mas lá na Jerusalém Celestial, que nos aguarda, que nos espera, e que em breve estaremos todos juntos, unidos, para louvarmos e adorarmos a esse Deus. Então, que a nossa oração seja ouvida, que o nosso clamor seja ouvido por esse Deus verdadeiro, e que a nossa fé seja edificada cada vez mais por esse Deus e por esta palavra, que a nossa fé seja cada vez mais confirmada, para nós prosseguirmos caminhando para a Jerusalém Celestial. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e tenham todos um bom final de semana.